Então vamos lá, PET do sétimo ano, primeira semana, do PET 3, né, do terceiro bimestre. Unidade temática, organização do poder e as dinâmicas do mundo colonial americano. Objeto de conhecimento, a conquista da América e as formas de organização política dos indígenas europeus, conflitos, dominação e conciliação. Habilidade, que no caso aqui é mais para os professores, tá? Que é as habilidades que vocês vão desenvolver. Analisar os diferentes impactos da conquista europeia da América para as populações ameríndias e identificar as formas de resistência, com destaque para a ação dos distintos grupos indígenas que povoaram Minas Gerais e o Brasil. Conteúdos relacionados: a organização das sociedades americanas à época da conquista, o encontro entre dois mundos, relação de conflitos culturais, primeiras formas de exploração e organização do trabalho, consequências das conquistas para os povos nativos da América, as diferentes formas de resistência dos colonizados, os impactos para os indígenas da dominação portuguesa no território que hoje forma o Brasil. Então aqui, ó, basicamente, ele está falando que a gente vai estudar como foi, como foram, né, os processos de colonização. Então, o que os portugueses fizeram aqui? Eles escravizavam todas as tribos indígenas. Tinham tribos indígenas que não aceitavam ser escravizados, que resistiam, né? Então, a gente vai ver isso hoje, tá? Interdisciplinaridade, matemática, geografia e ensino religioso. Então, matemática eu não sei bem o que encaixa aqui, mas geografia, parte de divisão do Brasil, né? Parte dos estados e tal. Ensino religioso, a parte dos jesuítas, tá? Então, vocês aprendem que os jesuítas foram os responsáveis pela catequese dos indígenas aqui no Brasil. Tema: Administração da América Portuguesa. Caro estudante, nessa semana você irá aprender sobre a administração da América Portuguesa. Você deverá ser capaz de identificar as estratégias que a corte portuguesa adotou durante a colonização e compreender como funcionavam essas estratégias. Bons estudos. Então vamos lá para o texto. Ah, comemoramos como o início da história do Brasil o dia 22 de abril de 1500, com a chegada de Pedro Álvares Cabral, a região que mais tarde seria chamada de Brasil. Então, Pedro Álvares Cabral ele saiu lá de Portugal e aportou onde hoje é a cidade de Porto Seguro, na Bahia. Entretanto, essa data é controversa, pois do ponto de vista populacional já haviam vários povos indígenas vivendo aqui. Do ponto de vista cronológico, Duarte Pacheco havia chegado aqui 2 anos antes que a frota de Cabral. Do ponto de vista institucional, o Brasil só passou a ser um país independente em 7 de setembro de 1822. E do ponto de vista colonizador, a ocupação efetiva de portugueses no Brasil só ocorreu a partir de 1530. Todos esses marcos são para mostrar que a chegada de Cabral ao Brasil não foi sinônimo de construção do Estado brasileiro. Então, o que ele está falando nesse primeiro parágrafo? Que são várias visões. Dos indígenas, os indígenas já estavam aqui no Brasil e já moravam aqui no território. Então, as terras não foram descobertas se os indígenas já moravam aqui. Do ponto de vista lá dos portugueses, a colonização só começou mesmo em 1530. Até antes disso, os portugueses não tinham tanto interesse assim em colonizar essa parte de terra, porque quando eles chegaram aqui, eles não acharam ouro. Nem ouro, nem prata, nem pedras preciosas, nem nada. Então era o que eles estavam buscando, né? Quando a frota de Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil em 1500, o interesse da corte portuguesa era mínimo, pois não haviam encontrado ouro e nem prata, sendo que esse era o objetivo inicial. Em 1500 e 1530 chamamos de período pré-colonial, pois somente alguns portugueses permaneceram no território a fim de extrair madeira avermelhada do pau-brasil, a árvore que deu nome ao país. Então aqui era rico nesse tipo de árvore, tá? E o que eles usavam isso, professor, essa árvore? Eles usavam para atingir tecido e também para construir navios, tá? Era uma madeira assim que eles utilizavam também na construção de navios. Não era a melhor madeira para construir navios, mas eles utilizavam em algumas partes dos navios.
Em 1530, Martim Afonso de Souza iniciou uma expedição exploratória ao longo do litoral, a mando do rei Dom João III, para descobrir a extensão do território. Em 1532, ele criou a primeira vila denominada Vila de São Vicente, no litoral do atual estado de São Paulo. A partir desse momento, a estratégia foi dividir o território da América Portuguesa em grandes lotes de terra e doá-los a nobres que tivessem interesse. O território foi dividido então em 15 capitanias hereditárias. Veja o mapa na página anterior e os responsáveis seriam instituições de capitães donatários. O objetivo era colonizar e explorar as terras em busca de riqueza. Então, o que a gente pode ver aqui, ó? Aqui nesse mapinha aqui, ó. Que cada faixinha dessa, pior que esse mapa tá muito ruim. Vamos pegar outro aqui, tá melhor. Capitanias hereditárias. Vou pegar um mapinha melhor aqui que vocês vão entender. Não tá tão melhor, mas dá pra ver. Não dá pra ver nada. Vamos pegar um melhor aqui. Deixa eu ver se esse aqui. Nossa, esses mapas estão tudo pequenos. Ô, Google, ajuda aí. É difícil ver um mapa grande. Aí, quando é grande, não tem. Não dá pra ver os territórios. Vou falar. Boa tarde. Boa tarde. Aí, agora dá pra ver, ó. Então, o que eles fizeram? Quando eles descobriram o Brasil, eles aportaram aqui, ó, em Porto Seguro. Ó. E o que eles fizeram a partir de então? Outros navegantes, eles foram navegando a costa do Brasil. Então, eles foram navegando tudo isso aqui. E como eles não tinham dinheiro nem para explorar o território, o que eles fizeram? Eles dividiram em lotes. Então, cada pedaço de terra ficava um responsável. Normalmente uma pessoa rica, tá? Lá de Portugal. Mas só que aconteceu? Essas pessoas que receberam o que receberam esses lotes, elas não estavam preocupadas com esses lotes. Então elas abandonaram esses lotes. A maioria abandonou. Os únicos lotes que não foram abandonados foi o de São Vicente, que é hoje São Paulo, e no Nordeste, se eu não me engano, é Pernambuco. Foram os lotes que as pessoas cuidaram, as pessoas começaram a plantar cana e tudo mais, e prosperaram. O resto ficou tudo abandonado. Teve até alguns lotes que, algumas capitanias que os donos nunca vieram para ver com o quanto de terra que tinha, né? Então aqui, ó. Voltemos aqui ao texto, ó. Em 1548, aqui, ó, entretanto, essa divisão não foi muito eficaz, pois somente duas capitanias prosperaram. O que eu falei para vocês, ó. Os dois lotes que as pessoas tomaram conta, o resto tudo ficou largado. A de São Vicente, que é a atual São Paulo, e a de Pernambuco. Isso se deu ao fato que muitos não tinham interesse de deixar Portugal e ir a um território ainda desconhecido, e que não eram bem vistos, não era bem visto, né? Já que as notícias que chegaram à Europa era que aqui era muito quente, com feras desconhecidas e selvagens em todos os lugares. Em 1548, a coroa portuguesa decide mudar a estratégia e decide criar um governo geral para administrar toda a colônia na América, porém sem acabar com o sistema de capitanias hereditárias. O primeiro governador-geral foi Tomé de Souza, que criou a sede em Salvador, na Bahia, o que governou de 1549 até 1553. Por esse motivo, Salvador se tornou a primeira capital do Brasil. Em seu governo, ele criou 3 cargos auxiliares: o ouvidor-mor, que era responsável pela justiça do governo, o provedor-mor, responsável pelas questões financeiras, e o capitão-mor, responsável pela defesa do litoral. Além disso, ele criou os primeiros bispados e trouxe os primeiros jesuítas para catequizar os indígenas e fundou as primeiras câmaras municipais, órgãos responsáveis por administrar as vilas e as cidades. Então você vê o quê? Que Portugal ele tinha interesse de sistematizar essa parte política, parte do governo mesmo. Então ele trouxe pessoas, ó,
para começar a cuidar da colônia. Então tinham pessoas responsáveis pela defesa, outros pela justiça, outros para governar e tudo mais. O segundo governador-geral foi Duarte da Costa, que durou de 53 a 58. Em seu governo, ele travou batalhas contra os indígenas e organizou expedições para buscar metais preciosos. Terceiro governador-geral, Mendes Sá, que durou de 58 a 72, em seu governo, os franceses invadiram o litoral brasileiro e tentaram criar a França Antártica, mas o governador-geral conseguiu expulsá-los da região e seu sobrinho, Estácio de Sá, funda a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. E em 1563 a capital foi transferida para a região. Então, o Rio de Janeiro, né, a cidade do Rio de Janeiro, chamava São Sebastião do Rio de Janeiro. Daí ficou só Rio de Janeiro, certo? E foi fundada lá em 1563 pelo o sobrinho do Mendes de Sá, que é o Estácio de Sá. Tanto é que tem até uma faculdade que chama Estácio de Sá. Então esse é o textinho, então tá falando bem do comecinho, tá? Como que era o que era um governador geral e tudo mais. Então tá falando bem do comecinho. Então lá, explica o porquê do período de 1500 a 1530 era chamado de pré-colonial. Então por que eles chamam de pré-colonial? Esse período da descoberta do Brasil até 1530. O que vocês acham? O que é pré? Por exemplo, pré-escola. O que quer dizer pré-escola? Mais novo? É o mais novo, é aquilo que antecede a escola. Que é? Você tá fazendo pet já? Já, ué. Vocês não Eu não tenho pet, não? não. Tem ele, não. Eu sei que vocês não... Não, eu sei que vocês não têm o pet, gente. Vocês não precisam do pet pra fazer, não. Tem na internet. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Aí, ó, na internet aqui, ó. 7º ano. Não tem como escrever, não. Mas como não tem como escrever, você não tem caderno? Não, tô falando escrever próprio no pet. Não, mas não precisa escrever no pet. Você pode escrever no caderno, não tem problema nenhum. Pode escrever no caderno mesmo. E quando você recebeu... Mas se vocês têm internet, vocês não precisam nem receber o pet. Vocês podem fazer tudo pelo Conexão Escola. Vocês não precisam nem do pet. Entra lá no Conexão Escola meu lá e já envia as atividades. Tem um pet no Conexão Escola? Então, no caso é o seguinte, ó. O Conexão Escola, ele serve para os professores passarem as atividades. Eu passo lá todas as semanas do PET. Todas. Da primeira à sexta. Daí o que vocês podem fazer? Faz o caderno, tira foto e manda por mim lá. Entendeu? É só mandar foto por lá. Eu tenho até um vídeo que eu fiz lá e coloquei no YouTube ensinando a fazer como que faz. Daí eu vou passar para vocês no final dessa aula. Pode ser? Nossa, o José tá quebrando a casa dele. Pronto, agora não tem mais barulho. Então aqui, ó. Explica o porquê de o período de 1500 a 1530 chamado de pré-colonial. Então, ó, o período é chamado de pré-colonial devido a não haver interesse no território recém-descoberto. Por que eles não tinham interesse? Por que eles não tinham interesse no Brasil no começo? O que não tinha no Brasil que eles estavam procurando? Eles não acharam no começo. E aí? O que os portugueses, os espanhóis estavam procurando aqui na América? Um novo terreno? Tá, terreno. Mas o que eles queriam de riqueza? Minérios. Minério. Quais os minérios? Ouro, diamante. Isso. Prata. Ouro, prata. Cobre. E diamantes. É cobre. Mas é mais esses três mesmo. Ouro, prata e diamante. Diamantes.
Escrevi errado aqui. Aí. Todo tipo de riqueza, né? Então eles conheciam o ouro, a prata e os diamantes. Tinha outras pedras preciosas também, mas basicamente eram essas três, tá? As três coisas que eles queriam encontrar aqui. Tinha Mas agora também. foi de 3, né? Esse é o patch 3. Esse é o patch 3. Então basicamente era isso. Vou até aumentar a letra aqui. Mas por que não tá aumentando? Diminuir, aumentar, não aumenta. O que eram capitanias hereditárias? E aí, o que vocês acham que eram capitanias hereditárias? Era tipo. Era tipo um item que era passado de geração em geração. Tipo, o pai tinha e deixava pro filho. Isso, hereditário quer dizer isso. Você passa Sim. de pai para filho. As capitanias eram isso aqui, ó. Eram essas divisões aqui, ó. Sim. Que eles faziam. Então, a gente pode colocar assim, ó. Eram. A letra tá branca agora. Vou pegar de novo. O azul aqui, o negócio tá parecendo branco. Agora voltou. Vou colocar aqui, ó. Eram porções de terras que dividiam a colônia horizontalmente. Cada pessoa era responsável por sua parte de terra. Você pode complementar. A titularidade era passada de pai para filho. Isso chama hereditária, né? Que hereditária é passada de pai para filho. Então, por exemplo, uma herança é uma herança hereditária. Então, se seu pai, seus avós falecem e ela é passada para vocês. Então, vai passando de pai para filho. Mais ou menos isso. Alguma dúvida nessa ou tranquilo? Tranquilo. Então, vamos para a próxima aqui, ó. Explique por que o sistema de capitanias hereditárias não prosperou. Vamos lá. Por que várias capitanias não foram para frente, né? Então, no texto está falando lá que como diz, a imagem do Brasil lá na Europa era uma imagem assim negativa. Por quê? O que os navegantes que voltaram para Portugal falaram do Brasil? O que tinha aqui? Poucas riquezas? Não tinha riqueza. Quem que morava aqui? Os índios. Os índios. E os animais eram como? Era de boa ou eram animais que eles não conheciam? Podia ser feroz e tudo Animais mais. desconhecidos. Animais desconhecidos. Então, o que acontece? Por que o sistema de capitania hereditária não prosperou? Eles, vou colocar assim, em sua maioria, não prosperou, pois a fama da colônia para Brasil, aqui entre aspas, não era boa na Europa. Isso causou um desestímulo para se investir no Brasil. O que acontece? Como a fama do Brasil não era boa lá fora, né? Então acabou que várias pessoas nunca vieram para a colônia para ver as terras que eles tinham. Então essas colônias foram largadas, né? Esses pedaços de terras foram largados e ninguém mexeu.
Os únicos que mexeram foi em Pernambuco e São Vicente. O resto tudo ficou do mesmo jeito que estava, cheio de índio e floresta. Então não fizeram mais nada, certo? Então a sua maioria não prosperou, pois a fama da colônia, o Brasil, não era boa na Europa. Assim causou um desestímulo para investir no Brasil. Então a fama não era boa por quê? Porque tinham indígenas hostis, né? Hostil, hostis, animais desconhecidos, etc. Era um contexto assim muito agradável para o pessoal da Europa, além de ser quente, né? E fala até no texto que era uma região muito quente, né? Principalmente o Nordeste, né? É uma região bem quente. 4. Então a 4 aqui é uma tabela, depois a gente vai para a semana 2. Né? Então, após o sistema de capitanias hereditárias, Portugal adotou um governo geral. Identifique quais foram esses governos e o que fizeram de importante. Tem aqui 3 tabelinhas, a gente tem 3 governos aqui, ó. Vamos lá. O governo geral, administrado tal, colônia, porém acabar o sistema de capitanias. O primeiro governo geral foi Tomé de Souza. A gente copia aqui, cola aqui, ó. Eu vou ter que abrir um textinho aqui. Cola aqui, ó. Tomé de Souza. O segundo aqui, blá, 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 Tomé de Souza. Segundo, tá. Depois foi o Duarte da Costa. E por último aqui foi o Mendes de Sá. O último governo geral. Mendes de Sá. Só estou copiando do texto, tá? Então, os governos, ó. Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes de Sá. O período, ó. O período do primeiro foi de 1549 até 1553. Ó. Então, esse foi o primeiro, ó. O primeiro foi esse aqui. Foi o primeiro. Depois, o do Duarte Costa. Cadê? Duarte da Costa aqui, ó, foi 1553, 1558. E por último aqui, 1558 a 72. 1558 a 1572. Tá. Vamos ver lá o que eles fizeram. O primeiro aqui, ó, que foi Tomé de Souza, ele criou a sede em Salvador. Em seu governo, criou 3 cargos auxiliares: ouvidor-mor, provedor-mor e capitão-mor. Então vamos lá. Ele criou a sede do governo em Salvador e criou 3 3 cargos, né? Cargos. Quais eram os 3 cargos? Sei lá. Ouvidor, provedor e capitão. Então, ouvidor. Mas por que tá sumindo a letra? Ouvidor, ouvidor-mor, provedor-mor e capitão-mor. Aí criou esses 3 cargos aqui, ó. Ouvidor-mor, provedor-mor e capitão-mor.
O Duarte da Costa. Vamos ver o que ele fez, ó. Em seu governo, ele travou batalhas contra os indígenas e organizou expedições em busca de metais preciosos. Então, ó. Então, vou colocar aqui, ó. Travou batalhas contra os indígenas e fez expedições para encontrar ouro, prata e pedras preciosas. E aqui por último, o mês de Sá. Os governos franceses invadiram o litoral brasileiro e tentaram criar a França Antártica, mas o governo geral conseguiu expulsá-lo da região. O Vintácio fundou a cidade de São Sebastião, no Rio de Janeiro. Então, ó, vou colocar aqui, ó, expulsou os franceses e seu sobrinho criou a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, que hoje é atual Rio de Janeiro, tá? Então é isso aí, ó. Então a tabelinha ficou assim, ó. Tomé de Souza, 1549 e 53, criou a sede do governo. Oi, pode falar. Vai fazer semana 2 hoje ainda ou depois? Não entendi. Não entendi. Fala de novo. Devagar. Você vai fazer semana 2 hoje ainda? Não. Cada aula eu faço uma semana. Se a gente fizer a semana 2, daí o patch não vai durar nem 2 dias. É. Dá pra fazer tudo rapidão, mas daí fica ruim a aula, né? Fica muito corrido. Precisa ser corrido, não pode ir com calma. Tem bastante tempo ainda até terminar o terceiro bimestre. Já acabou então tudo? Já, agora já acabei aqui. Tava passando no Conexão Escola? Quê? Tava passando no Conexão Escola? Então, lá no Conexão Escola eu vou colocar desse jeito aqui, ó. Deixa eu parar a gravação. Interromper.